Você falou uma coisa que é curiosa, porque me lembrou o Manuel de Barros, que é essa coisa do polidor das palavras, né? Manuel de Barros tem muito essa coisa de pegar o homem caído no chão e transformar aquilo em poesia, o lixo em poesia, o mijo em poesia, né? Sim. E você vive numa cidade onde a gente convive o tempo todo com uma miséria mais do que escarrada e absoluta. Qual a sensação que você tem como... E eu estou perguntando isso porque eu acho que você tem uma militância política muito forte, tem uma outra coisa agregada que depois eu falo. Mas qual é a sensação que você tem quando você passa embaixo do Minhocão, por exemplo, e vê famílias e famílias e famílias absolutamente desesperadas, alucinadas, morando ali, e a vai cada vez passando de forma mais incólume. E assim, como é que fica a esperança num lugar onde uma coisa não muda, só piora? É um murro em ponta de faca, né? Eu de vez em quando baqueio, sabe? Eu tenho uma sensação de injustiça muito grande, como todos nós, né? E eu acho que assim, não tem... O que eu sinto, Mar, é que a gente... Sabe o quê? A gente não pode parar de lutar. Eu vou falar uma frase horrorosa dessas parece autoajuda, mas assim, sabe aquela frasezinha assim? Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar a sua ação sobre o mundo, e isso te dá um alívio danado. Isso te dá um alívio. Você tem que ter muito cuidado com isso. Dá uma carona, só uma coisinha. O Bolt tinha uma frase que é assim: o teatro não faz revolução, mas ele ensaia. Ai, maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. O que acontece é que, o que eu acho só o seguinte: a gente está vivendo numa hora em que eu acho mesmo que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso ativismo de sofá. Sim. E também o nosso ativismo das tábuas do palco. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu sinto, que a gente está falando muito para quem concorda com a gente. Essa é a nossa grande cilada, né? Como a gente, o tal do furar a bolha, né? Não é isso, mas a gente conseguir falar para quem não concorda com a gente. Por isso que eu acho que assim, porque eu acho que não é exatamente quem não concorda, mas quem não está acostumado com o glossário, né? Ou não vai entender. E o que eu sinto é que assim, a gente tem um público, eu fiz um pouco isso, assim, eu tive uma ideia, a ideia que eu não sei o quanto que tem de eficácia, mas eu tive essa ideia de enganar eles. Aquele público que foi ver o Trair e Coçar, que era imenso. Aconteceu comigo uma coisa muito rara, que foi... Eu, com 24 anos, 25, eu vivi um sucesso popular que levava num teatro de 1.200 lugares, de quinta a domingo, aquele teatro lotado. Eu tinha vontade de acabar a peça, sentar ali na beira do palco e falar assim: quem são vocês? Onde vocês moram? Por que vocês vieram? E eu fiz isso. Eu pedi pro Atílio Ricó para eu imprimir do meu bolso um questionário na época, e eu pedia para no final as pessoas preencherem o questionário e colocar numa urnazinha. Eu tenho isso até hoje, que eu nunca digitalizei esse negócio, mas eu tenho lá o público num papelzinho assim, que ia, por que eles gostavam da peça. E essas pessoas, um tempo depois, eu falei, eu quis montar o Alma Boa de Sete Suã, eu quis montar Brecht para falar para elas: vocês gostaram do Trair e Coçar? Vem cá, que eu vou te mostrar um negócio que também é legal. E eu vi acontecer uma coisa no teatro que é verdade, que eu vi acontecer. Por isso que eu sou tão animada. Porque eu testemunhei os maridos arrastados de domingo. Que é aquele cara que chegava no teatro, na porta do teatro, eu recebo o público na porta desde uma boa, que virava pra mim e falava assim: e aí, ela, já rindo assim: o que você vai aprontar pra gente hoje, né? E aquele cara que aquela a mulher intimidade, arrastou, e que ele chegava lá e falava literalmente com essas letras assim: quero rir, hein? É engraçado, assim, toda vez eu falo: vai ver minha peça. Eu falei: é comédia? Eu falei assim: também. Você vai rir. E sempre tem humor nas coisas que eu faço, porque eu acredito no humor, né, como ferramenta de comunicação e tal. E aí eu vejo esse cara chegar e eu pegava e grudava o olho nele assim. E eu falava: Kelly de camisa verde. E eu via esse cara
de verdade, começar assim, um pouco assim, aí ele ia ficando um pouco decepcionado, porque não era tão comédia como ele imaginou. Aí ele dava uma falada assim pro lado, que eu imaginava ser assim, ele falando pra mulher, mas você vai... não é comédia. Você falou que é comédia, não é comédia. Aí entrava assim o Ari França, que todo mundo sabe que vai ser engraçado. Aí quando o Ari entrava, logo na entrada do Ari, ele já gargalhava. Aquele coisa assim. Aí que se tinha uma gracinha, esse cara ria muito além da piada, porque ele queria rir muito, queria rir. E aí uma hora ele via que não era tão comédia quanto ele achava, e eu vi esse cara, é vídeo, né? Eu vi esse cara dar uma desistida e ficar assim na cadeira, deitado assim. E eu via esse cara, aí é lindo demais, eu vi isso acontecer. Foi uma vez, não foi duas, foram muitas vezes. Eu vi esse cara fazer assim, ó, porque eu grudava o olho, aquele de camisa verde, e eu ficava só vigiando ele. Aí ele fazia assim, ó. Eu via a boca abrir. Eu via esse cara entrar em estado de captura. Porque era um bom texto, porque era uma boa história, porque tinha um negócio que segurava, entendeu? Eu via. Então, o que aconteceu comigo? Eu quero falar para esse cara. O meu público maior, assim, a minha vontade é o marido arrastado. Assim, o meu máximo, né? A minha linha de chegada. E hoje eu vejo, assim, eu tenho histórias incríveis por causa dessa lida com a plateia. No outro dia um cara subiu, assim, lá no Tuca, subiu, eu vi o cara... Não, foi no Sérgio Cardoso, ele vindo lá de baixo, no meio de você. E ele falou assim, não, desculpa, Denise, só queria falar uma coisa com você. Eu ali conversando no início, ele fez assim, obrigada por me incomodar.